E aí, família Tricolor, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Leandro Tricolor. Após um período no qual tomei um gancho aqui da plataforma, tive que apagar todos os vídeos que tinha no meu canal e também por uma situação semelhante no qual passei a mesma situação que o Caleri havia comentado nesses últimos dias atrás. Eu também me desliguei um pouco da plataforma para poder repensar algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então por isso eu me afastei da plataforma. Eu peço perdão a todos aqueles que me acompanhavam aqui praticamente todos os dias. A gente via com vídeos do São Paulo trazendo informações dos bastidores. Porém eu precisei recomeçar para poder entregar o melhor de mim, para trazer informações do São Paulo Futebol Clube para vocês. Ao longo dos próximos dias, família, a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse tema delicado que eu também passei na minha vida particular com relação à plataforma. Não há muita coisa o que falar, eu tomei um gancho, eu tive que apagar todos os vídeos que eu tinha aqui no canal. Enfim, família, hoje estou de volta para falar de São Paulo Futebol Clube com vocês, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. Eu não deixei de acompanhar os jogos do nosso Tricolor, assisti sempre a todos os jogos, acompanhei toda a trajetória do nosso São Paulo, campeão na Copa do Brasil. Estou acompanhando também todos os jogos do Campeonato Brasileiro, acompanhei também todos os nossos jogos na Sul-Americana. Não deixei nenhum momento de acompanhar o São Paulo Futebol Clube, sempre assistindo os jogos, sempre buscando informações e postando em outras redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, para quem me acompanha por lá. A gente estava postando informações, porém aqui a situação complicou, a situação travou e eu não conseguia gravar vídeos para trazer informações do São Paulo Futebol Clube para vocês. Porém, estamos de volta. E nessa sexta-feira, dia que antecede ao clássico deste sábado contra o Corinthians, nosso Tricolor, atual campeão da Copa do Brasil e que vem de vitória no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, vitória por 2-1 na última quarta-feira, joga aí para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro para poder ganhar uma folguinha extra no final do ano. Nosso São Paulo que busca agora fazer uma reforma no elenco. São Paulo deve ter saída de jogadores, isso é mais do que óbvio, a gente sabe que os grandes talentos das nossas categorias de base serão difíceis de segurar e nesse vídeo nós vamos falar sobre o mercado da bola, sobre quem pode chegar no São Paulo e também quem pode sair, além de fazer uma análise sobre este clássico contra o Corinthians nesse sábado, se eu não me falha a memória, se eu não me engano, às 6h30 da tarde, nosso Tricolor brigando aí para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Para começar, família, vamos falar aqui sobre mercado da bola. Nosso Tricolor que agora abriu aí, a busca por reforços para a próxima temporada de 2024. São Paulo que já tem um jogador contratado, se trata do Eric, ele já está fechado com o Tricolor, chega a partir de janeiro. Ele que está fazendo uma grande campanha com o Ceará na Série B, tem feito grandes jogos o Eric. Esse é o primeiro reforço para 2024 no nosso São Paulo. E o Dorival, que trabalhou no Flamengo, está de olho no elenco flamenguista. O Flamengo também deve passar por uma reformulação, enfim, isso para nós não importa, é o nosso vice, mas deve passar por uma reformulação. E o Dorival Júnior, de olho nessa situação, já analisa alguns nomes, vendo aí umas possíveis perdas no elenco do São Paulo. E alguns nomes deles são o Thiago Maia, o volante que não terminou tão bem a temporada assim com o Sampaoli, que inclusive já foi demitido, mas que é um jogador que o Dorival gosta muito. E o Thiago Maia está na mira do São Paulo para a próxima temporada. Muito provavelmente até o final do ano o São Paulo deve fazer uma proposta pelo jogador, e aí a gente vai ter que aguardar mais alguns dias até o término do Campeonato Brasileiro ou muito próximo disso para saber qual é a intensidade que o São Paulo entrará para tentar uma negociação pelo Thiago Maia. Outro nome que está na mira do São Paulo, mas aí já uma espécie meio que de leilão, que se trata do Everton Ribeiro,
jogador de 35, 36 anos, se não me falha a memória, está em fim de contrato com o Flamengo. Até agora não houve uma renovação e alguns clubes têm desejo de contar com o jogador, inclusive o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, o Grêmio tem desejo de contar com o atleta e o São Paulo, do Dorival Júnior, também gostaria de contar com um jogador experiente, dispensa comentários, né, família? É um grande jogador, na minha opinião, seria uma grande contratação do São Paulo. Imagina a gente ter Everton Ribeiro e Rames Rodrigues nesse meio campo do São Paulo. Outro nome do Flamengo que está na mira do São Paulo, mas também de muitos outros clubes, é o Bruno Henrique. Grande jogador, velocista, atua pelos lados do campo, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, pode atuar um pouco mais recuado, também como um meio atacante. Um excepcional jogador que dispensa comentários. É outro que está em fim de contrato com o Flamengo, até agora não teve a sua renovação, está aí na mira de muitos clubes do futebol brasileiro. Aí São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, né, Corinthians, esses clubes têm interesse no jogador e isso, é claro, faz com que o jogador se valorize e mesmo a queda do Flamengo, né, em meio à queda que o Flamengo vem tendo nessa temporada, afinal de contas o nosso freguês perdeu tudo que tinha pela frente, mas o Bruno Henrique é um jogador que conseguiu se valorizar em meio ao caos rubro-negro, então muitos clubes estão de olho no atleta para a gente saber uma determinada situação. Somente no final do ano se haverá uma proposta oficial do São Paulo pelo jogador ou não. Eu queria muito saber de vocês, desses três nomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique será uma unanimidade. Todos aqui gostariam de ter o Bruno Henrique no São Paulo. E os outros dois, o Everton Ribeiro e o Thiago Maia. Vocês aceitariam um desses dois nomes aqui no São Paulo? Use aqui o espaço dos comentários para falar. Bom, pessoal, falando agora sobre quem pode deixar o São Paulo ao fim desta temporada de 2023. Jogadores como Beraldo, que inclusive renovou o contrato com o São Paulo até 2028. E que baita zagueiro é esse moleque, pelo amor de Deus. O que joga esse moleque não está escrito, joga muita bola o Beraldo e ele renovou o contrato com o nosso tricolor. É óbvio, o São Paulo valorizou o atleta, não vai falar os números da valorização, questão salarial, essas coisas, mas o São Paulo renovou o contrato do Beraldo porque sabe que irá vendê-lo no final do ano, não tem como segurar. Inclusive, nos últimos dias, o jornal espanhol Marca, né, fez relevâncias entre o Beraldo e o Éder Militão. Então, no fim do ano, muito provavelmente acontecerá propostas e vai ser aquele tipo de proposta irrecusável. É um grande zagueiro, um baita de um zagueiro, e que não tem como o São Paulo segurar. Inclusive hoje eu fiz até uma postagem sobre o Beraldo, né, que para mim na Copa de 2026 esse moleque é titular da seleção brasileira e isso para mim é indiscutível e eu tenho certeza que um zagueiro construtor que sabe sair jogando, frio, calculista, né, que tem tempo de bola, que tem saída de bola igual o Beraldo me desculpa, não vai ter como segurar esse moleque no São Paulo por questões financeiras, porque também somos os gigantes do futebol mundial, mas a questão financeira ela pesa muito. Então esse moleque vai para a Europa, isso eu tenho certeza, e também estará no futebol europeu. Outro nome que pode deixar o São Paulo ao fim da temporada é o Rodrigo Nestor, né? Ele que se redimiu com toda a torcida São Paulina, tenho eu praticamente certeza disso. Fez o gol do título, foi muito bem nos dois jogos decisivos, deu passe no primeiro gol, no primeiro jogo no gol do Caleri, faz o gol do título. O Rodrigo Nestor também é outro nome que não deve permanecer no São Paulo. Muitos clubes na Europa, o Zenit já tinha demonstrado interesse no Nestor, é outro jogador que deve deixar o São Paulo ao final da temporada. Outro nome que também pode deixar o São Paulo no fim desta temporada é o Pablo Maia, né? Ele que se encaixou tão bem com o Alisson nesse meio campo do São Paulo, né? Impressionante como mudou a postura do Pablo Maia, né? No fim do meio do ano para cá,
para ser mais precisamente, né, depois que o Alisson começou a fazer boas atuações jogando ali como segundo volante, impressionante a melhora que o Pablo Maia conseguiu ter jogando ao lado do Alisson, e é outro nome que deve deixar o São Paulo no final da temporada, família. São Paulo muito dificilmente conseguirá segurar esses moleques, principalmente esses garotos da base, né, família? Essa molecada aí vem numa crescente muito boa, estão todos valorizados, até o momento não existem propostas oficiais por eles, mas certamente essas propostas chegarão, assim como chegou para o Wellington, né? Ele que foi vendido para o CSKA por cerca de 32 milhões de reais aí para o CSKA da Rússia, porém, por questões burocráticas, fechamento de janela de mercado, não aconteceu a venda e o Wellington voltou ao São Paulo para ser campeão da Copa do Brasil, e no final do ano vai ser difícil segurar. E isso é uma realidade que a gente tem que encarar, né? O Wellington vai embora do São Paulo que vai contratar o Caio Paulista em definitivo. Eu que queimei minha língua com ele, né? Porque eu cheguei a comentar sobre ele quando ele veio do Fluminense, queimei minha língua, ainda bem que eu queimei minha língua, eu não quero ter razão, né? Como diz o Barolo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Então, o Wellington deve deixar o São Paulo no final da temporada, e até por uma grana um pouco maior, afinal de contas acabou de ser campeão e o São Paulo está na maior competição das Américas, que é a Libertadores. Outro jogador que deve deixar o São Paulo é o Luciano, família, né? O Luciano recebeu proposta para ir embora do São Paulo aqui no meio deste ano, porém recusou a proposta lá da Arábia Saudita para poder ficar e disputar os jogos decisivos da Copa do Brasil. Fomos campeões, o Luciano foi muito participativo, ajudou demais, mas dessa vez vai ser muito difícil segurar ele, valorizado no mercado, né? Ele que teve uma proposta salarial mais que o dobro do que ele já ganhava aqui no São Paulo, será muito difícil segurar ele, caso chegue outra proposta do futebol árabe, com certeza vai jogar, afinal de contas ele foi muito bem nesses jogos decisivos, São Paulo campeão, e o Luciano jogando muita bola, é mais um nome que pode deixar o São Paulo. Por outro lado, o São Paulo tenta manter o Lucas Moura. Carlos Belmonte deu entrevista aí para Jovem Pan, para Band, todo mundo agora dando entrevista, né, família? E o Carlos Belmonte deixou claro que tem sim já um projeto para poder contratar o Lucas em definitivo. Então, com isso aí, a possível saída do Luciano, o Lucas iria repor esta saída. E o outro jogador que deve deixar o São Paulo no final da temporada é o Alexandre Pato, família. Ele que não foi relacionado para nenhum dos jogos da final da Copa do Brasil, os jogos mais importantes que nós tivemos aí nos últimos 10, 11 anos, o Pato ficou de fora desses jogos decisivos. Ele que, Dorival tá ali, né, treina com o cara todo dia, e o cara não tá rendendo, o cara não tá entregando, o cara não tá, né, conseguindo dar intensidade, e tá sendo afastado. Quem sou eu para falar contra? Gosto muito do Alexandre Pato. A primeira passagem dele pelo São Paulo foi muito boa, né? Foi decisiva em muitos jogos. A segunda passagem foi mais ou menos. A terceira passagem foi de menos para baixo. E essa passagem até agora o Pato não mostrou o que veio, né? Tanto que não tem sido escalado pelo Dorival nem para o banco de reservas. Já são 3 jogos seguidos, os 2 jogos finais da Copa do Brasil, mais o jogo do Campeonato Brasileiro, ou seja, nem entre os reservas o Pato está conseguindo jogar. Então essa é uma situação bem complicada do Pato no São Paulo. Não dá para mim chegar, o Dorival não põe o Pato para jogar, o Dorival não faz isso, o Dorival não faz aquilo com o Pato. Mas a verdade é que o Dorival acompanha o cara todo dia nos treinos. E o cara não consegue entregar, infelizmente fica difícil defender o Pato. Enfim, família, essas são as notícias sobre o mercado da bola de São Paulo. Para encerrar o vídeo, um pouquinho aqui sobre esse clássico deste sábado, no qual o nosso tricolor joga aí para embalar uma boa sequência na competição. Após o título da Copa do Brasil, vem a vitória contra o Coritiba, e se vencer esse clássico, é claro, dá um baita de um ânimo geral, né, mais animados do que já estamos, mas vencer um clássico é completamente diferente, né? A atmosfera muda muito, né? E o São Paulo joga não só para vencer o clássico, se afastar da zona de rebaixamento e ver o nosso rival continuar ali beirando a zona da degola. São Paulo que está a 6 pontos da zona de rebaixamento, está na frente do Corinthians. São Paulo tem 31 pontos, o Corinthians tem 30.
A gente vence os caras, vamos aos 34 e os caras continuam nos 30 e eles que se virem para tentar sair daí da parte de baixo da tabela. Eles que inclusive acabaram de anunciar o seu novo treinador. Enfim, isso não é problema nosso. O cara vai chegar e o primeiro jogo que ele vai ter que bater de frente é com o atual campeão da Copa do Brasil. E o provável São Paulo para entrar em campo para este confronto aí contra o Corinthians nesse sábado às 6h30 da tarde deve ter o Rafael no gol, Rafinha na direita, Diego Costa aí no lugar do Arboleda que se lesionou na final da Copa do Brasil, está em fase de recuperação. Beraldo ali atuando pelo lado esquerdo e o Caio Paulista para fechar ali o quarteto defensivo. Na nossa linha de meio campo, o Pablo Maia ali como um primeiro volante, o Alisson como um segundo volante, descoberta maravilhosa que o Dorival fez nesse time do São Paulo. Nestor um pouco mais adiantado, agora é Kevin De Bruyne, Nestor, alguma coisa desse tipo. Ele falou que é muito fã do Kevin De Bruyne e eu respeito, e o Nestor é craque, joga muito, golaço na final da Copa do Brasil. É isso aí, família. O Wellington Rato, um dos jogadores mais consistentes desse time do São Paulo, ele que já atuou, ele que é o jogador que só atrás do Rafael, né, atua em praticamente 95% dos jogos do São Paulo na temporada, um jogador muito regular. E lá na frente, Luciano e Caleri, esse deve ser o provável São Paulo para encarar o Corinthians nesse sábado. Nosso tricolor em busca de mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. E claro, né, dar aquele empurrãozinho no nosso rival para que ele fique cada vez mais na parte de baixo da tabela. E aí, família, o que vocês acham desse confronto, esse possível São Paulo aí para enfrentar o Corinthians? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Eu sou o Leandro e vou ficando por aqui. Forte abraço e vamos São Paulo!